nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Clamar sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, a graça do Teu amor. Ó Espírito Santo, que o Senhor desça sobre nós nesta noite. Pedimos que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Que o Senhor olhe para os nossos corações, para os nossos sentimentos, pensamentos. O Senhor sabe tudo que temos vivido em nossas vidas. O Senhor sabe todas as angústias que trazemos, todas as tristezas que trazemos, preocupações. Te entregamos, ó Espírito Santo, tudo em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos renovar, para que o Senhor venha trazer para nós a paz que nós necessitamos. Que o Senhor nos traga, Espírito Santo, docilidade de coração, para entendermos o que hoje a Tua palavra tem a nos ensinar. Hoje, ó Espírito Santo, que nós vamos escutar falar sobre Sara, a mulher de Abraão. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos traga a graça de sabermos escutar, de sabermos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Te entregamos, Espírito Santo, as nossas famílias, as pessoas que nós convivemos, todas aquelas pessoas que nós amamos. Colocamos tudo, Espírito Santo, em Tuas mãos, para que o Senhor esteja agindo profundamente em cada um deles também. Que as graças e o entendimento que o Senhor nos dá aqui hoje, que sejam derramadas sobre todos que nós amamos. Abra a nossa inteligência, Espírito Santo, para que a gente saiba aprender de Ti. Abra os nossos corações para que a gente troque os nossos sentimentos pelos sentimentos de Cristo. Nos aprofunde, nos cure mais um pouco. Clamamos ao Espírito Santo, a Tua presença em nós, sobre nós. E pedimos que a Tua graça hoje seja abundante. Que a Tua graça hoje, ó Espírito Santo, venha refletir em nós. Venha nos inundar. E venha cada vez mais nos fazer perceber o quanto somos amadas pelo Pai, o quanto somos amadas por Deus. E o quanto esse amor precisa curar os nossos corações e estar presente em nossas vidas. Também te pedimos, Espírito Santo, a presença aqui da Tua amada e querida esposa, Nossa Senhora, junto com os seus anjos, nossos anjos da guarda. Pedimos que estejam todos aqui nos conduzindo, estejam aqui dando a nós a iluminação que nós precisamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu trago aqui para vocês a Sara, mulher de Abraão. Eu vou primeiro começar lendo uma passagem que está lá em Gênesis 18. Aí depois vocês peguem essa passagem, anotem, levem ela para a oração de vocês, leiam ela. Vou dar algumas passagens hoje para vocês. Eu acho que é interessante depois vocês lerem, refletirem. Vou colocar também, porque eu fiz um esqueminha, mas aí depois eu também coloco no grupo. De repente, se alguém quiser ou ler no celular mesmo, ou imprimir, quem gosta de folha, né? Então, está lá em Gênesis 18, do 1 ao 15. O Senhor apareceu a Abraão, junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à direita da tenda,
no maior calor do dia. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens parados perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe sem entrar na casa de teu servo. Isso quer dizer que esses 3 homens eram anjos de Deus, enviados por Deus. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés e descansarei debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão para que restaureis as forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. E apressou-se Abraão para a tenda onde estava Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas da farinha mais fina e assa uns bolos no forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro, de boa qualidade, e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé junto deles, debaixo da árvore. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está ali na tenda, respondeu ele. Um deles disse: Com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, estando por detrás da entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e já não acontecia a Sara ao modo das mulheres. Por isso Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: Idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Vou parar por aqui. Será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Se vocês prestaram atenção na passagem, essa passagem ela é muito interessante. Eu tenho vontade de rir quando eu leio ela, porque fala que Sara estava atrás da tenda e ela riu dos anjos do Senhor. Mas eu achei muito interessante, porque Sara, ela riu com ela mesma, ela não estava diante deles. E ela deu aquele sorrisinho, aquela risadinha escondida, porque ela tinha medo. Se ela aparecesse na frente deles e ela começasse a rir, ela provavelmente ela pensou, né? Eles vão achar ruim comigo. E ela também, ela riu dela mesma. Ela riu dela mesma. Por que que ela riu dela mesma? Porque ela se questionou: eu já sou velha, eu não menstruo mais. Será que eu vou ter prazer com meu marido ainda? Na relação sexual, ainda vou ter prazer com meu marido? E como que eu serei mãe se eu já sou velha? Porque nessa época, Abraão e Sara já estavam idosos, nessa época da promessa de Deus para eles, da promessa não, mas nessa época onde Deus concedeu a Sara a gravidez. E foi um riso de Sara de desesperança, um riso de deboche consigo mesma. Podemos dizer que foi até um riso de autorrejeição. Porque ela olhou para ela olhou para a história dela e ela estava amargurada pela história. Ela estava triste pela história dela. Porque a mulher, quando ela não era fértil, naquela época, a mulher era considerada uma vergonha para a família. Quando a mulher não era fértil, a mulher ela era desvalorizada. Então, Sara, ela tinha esse peso da história. Sara, ela não olhava para ela com bons olhos. Existia já uma amargura adquirida ali ao longo da vida. Ela riu,
mas ela não tinha alegria. Isso é muito importante. Aqui já começam questionamentos para nós. Quantas vezes a gente ri, porque socialmente a gente tem que cumprir um papel, mas a gente não tem mais alegria, por causa das coisas que nós vamos adquirindo ao longo da vida, os pesos que nós vamos adquirindo e colocando nas nossas costas ao longo da nossa vida. Por ela não ter sido fértil, ela acabou adquirindo essa amargura. Ela tinha um certo mau humor que deixava ela debochada, que na verdade não era alegre. E aí já questiono vocês agora para pensarem. Será que vocês percebem em vocês alguma autorrejeição? Qual autorrejeição que vocês percebem em vocês mesmas? Pode ser por causa do corpo, alguma característica no corpo que eu não gosto. Pode ser por causa do meu temperamento, do meu jeito de ser. Você percebe isso dentro de você? Em qual ponto que você não se aceita? Você tem vergonha, muitas vezes, de você ser quem é? Vergonha por você trazer alguma marca do passado, alguma marca física, alguma coisa que você não aceita? Você percebe alguma rejeição em você por causa da sua história? De repente, a minha história não foi tão bonita assim. De repente, eu trago marcas da infância, marcas da minha adolescência, marcas da minha juventude, e às vezes até marcas de agora, na nossa fase adulta, que às vezes a gente não gosta. Da mesma forma que Sara, da mesma forma que ela, às vezes a gente não gosta da nossa história por algum motivo ou por outro. E de repente eu trago essa autorrejeição, essa amargura que me faz muitas vezes rir, mas sem uma alegria verdadeira. Eu apenas rio para fazer um papel diante das pessoas que às vezes eu preciso. Mas, na verdade, lá dentro não existe uma alegria verdadeira. Você percebe uma não aceitação da sua realidade atual? Como que é a sua realidade atual? De repente, hoje, você que é casada, de repente, teu marido não é tão bom assim. Ou não é bom da maneira que você imaginava. De repente, teus filhos, para quem tem filho. De repente, os teus amigos, o teu trabalho, não é tudo aquilo que você queria, que você pensou, que você idealizou. E, de repente, você não aceita a tua realidade conforme ela é. Tudo isso, Sara viveu. Tudo isso ela trazia dentro dela. Por isso ela deu aquele sorriso, aquele sorrisinho amarelo, né, que a gente finge na frente das câmeras, né? Então eu tô aqui, aí tô com aquele sorrisinho só para ninguém nem me questionar. Mas na verdade eu trago aquele olhar longe, aquele olhar afetado, aquele olhar que às vezes está triste, que está magoado, aquele olhar desacreditado, que desacreditou da vida. E por causa disso, ela trazia uma tristeza, um desânimo na vida, uma desistência. Tem um livro que chama O Tratado do Desânimo, e ele é muito interessante, e ele fala que o desânimo, ele é a pior tentação que a gente sofre. Porque todas as outras tentações, elas são, de uma certa forma, um pouco as claras. Porque se eu estou sofrendo uma tentação em relação à gula, então eu sei, eu estou ali, eu quero comer muito. Se eu estou sofrendo uma tentação em relação,
sei lá, a luxúria, então eu quero trair meu marido, eu tô vendo aquela tentação muito clara. E o desânimo, ele afeta toda a nossa vida. Ele afeta toda a nossa vida. E isso é importante a gente pensar. Ele é meio que, ele vai comendo pelas beiradas e pelo fundo, e a gente não vai percebendo. E, de repente, ele entra e ele toma conta. E quando vê, a gente já desistiu de tudo. Por causa desse desânimo, a partir de uma situação outra, e de repente aquilo vai se juntando, e quando vê, eu me encontro num estado de alma desanimada, sem força, sem vida, sem alegria. E isso é importante a gente detectar em nós, porque essa tentação, ela vem do inimigo da nossa salvação. Isso quer dizer o quê? Que ela me leva, essa tentação, ela me leva para a perdição. Porque todas as outras tentações a gente consegue perceber e a gente consegue adquirir força para combater. A tentação do desânimo, ela vem sorrateira e ela me leva para a perdição porque eu desisto de tudo. Muitas vezes eu desisto até da minha vida, até mesmo de viver. E aí, quando eu chego nesse ponto onde eu desisti de tudo, aí já não tem muito mais o que fazer, porque aí eu não tenho forças para lutar contra as forças contrárias que vêm contra mim. Muitas vezes os pesos da vida vão nos esmagando e, de fato, entramos numa desistência. Quais são os pesos que você tem trazido? Quais são esses pesos que você está carregando aqui nas costas e que, de repente, você precisa soltar? Porque muitas vezes a gente carrega um peso que nem é nosso. Às vezes a gente está carregando um peso que é do outro. E às vezes a gente está carregando um peso que é de Deus, porque é Deus que vai carregar aquilo para mim. É Deus que vai resolver aquilo para mim. Quantas vezes a gente carrega o peso, até mesmo do marido, dos filhos, que às vezes são eles que têm que carregar. Quantas vezes a gente carrega o peso de amigos, o peso de pessoas próximas a nós, do meu patrão. Eu carrego um peso, às vezes, que não é meu. E nós mulheres, temos mais essa tendência. Porque como nós somos muito afetivas, a gente tem uma tendência a uma dependência emocional maior. Não estou falando que a gente não tem que ajudar as pessoas a carregarem as cruzes delas. A gente carrega, a gente ajuda aqui na comunidade, aqui no Recanto, as pessoas a carregarem as cruzes delas. O marido tem que ajudar a esposa tem que ajudar o marido, que tem que ajudar os filhos a carregarem. Sim, o problema é quando eu pego uma coisa que não é minha. Essa semana eu estava rezando e me veio uma imagem muito interessante à cabeça. Que a imagem é qual? De uma montanha, onde eu amarro uma corda e eu estou puxando aquela montanha. Eu vou conseguir tirar aquela montanha do lugar? E, de repente, eu estou fazendo tanta força, mas tanta força, mas tanta força, e é uma força não só física, mas é uma força mental, e que, de repente, eu penso assim, aí quando eu começo a ficar doente, vem as tensões, vem as doenças, vem milhões de coisas para o nosso corpo, para a nossa mente, e eu não sei o porquê. Mas eu estou lá, com a corda amarrada na montanha e fazendo uma força brutal para puxar aquela montanha. Eu vou conseguir? Nunca.
nunca eu vou conseguir. Não tem como eu conseguir. Qual que é a minha posição, então? Eu preciso largar a corda. Eu preciso largar a corda e entender o meu limite. Entender que o peso dos outros eu não carrego, eu carrego o que é meu. O dos outros eu não consigo carregar. Eu não consigo mudar as pessoas. Eu consigo mudar a mim mesma. Só a mim mesma. E aí, quando vê, a gente percebe a partir disso que a gente está sobrecarregada, que a gente está mal-humorada, chata, dominando tudo, né? Aí eu tô com aquela chatice desnecessária, né? Que tudo eu implique, tudo eu acho ruim, e qualquer coisinha para mim já é um motivo de fazer um auê. Qualquer motivo, qualquer coisinha, aquilo já me incomoda, eu já estou lá brigando, eu já estou lá, e quando vê, eu nem sei o porquê que eu estou de mau humor, eu não sei nem onde que eu comecei a briga, por que que eu comecei, nem onde que isso vai terminar. E às vezes eu posso não externar, mas e dentro? Como que fica dentro? Ou eu fico naquela agitação, pensando, e aqueles pensamentos vão me consumindo. Ou às vezes eu fico naquele baixo astral, né? Que as costas até encurvam. As costas encurvam porque tem aquele peso em cima de mim, eu fico naquele baixo astral, naquela depressão, naquela dificuldade, né? A gente acorda, não importa a hora que eu acorde. Eu posso acordar às 6 horas da manhã ou 9 horas da manhã, que eu vou acordar naquele torpor, naquela dificuldade, é um cansaço que nunca tem fim. Eu posso dormir 20 horas seguidas, mas aquele cansaço não vai diminuir. Aquele cansaço vai permanecer sempre, porque, na verdade, aquele cansaço está aqui dentro. Está aqui dentro. Porque eu estou carregando um peso que não é meu. Eu estou carregando uma vergonha que não é minha. Eu estou carregando uma auto-rejeição, uma rejeição da minha história que precisa ser resolvida para que eu alivie esse peso. Mas muito interessante na passagem que fala assim, ó, lá no versículo 14, que fala assim: existe algo difícil demais para o Senhor? São os anjos falando. Quando eu voltar por este tempo, Sara terá um filho. Sara negou e disse: não ri, pois ela tinha medo, mas ele insistiu: não, tu riste. Ele colocou ela na verdade. Ele está olhando, é como se Deus olhasse para você e falasse assim: Nayara, tu riste. Áurea, tu riste. Juliana, tu riste. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: eu estou vendo que você está triste. Eu estou vendo que você está amargurada. Eu estou vendo que você está preocupada. Eu estou vendo que você está carregando um peso que você não precisa, não é seu. E aqui entra no segundo ponto, que é que faltou confiança para Sara. Sabe por que faltou confiança? Sara não tinha, ela perdeu a capacidade de acreditar nas promessas de Deus, de olhar para trás e perceber que Deus existia e era maravilhoso e conduzia a vida dela. E sabe por quê? Voltando lá em Gênesis 15, do 1 ao 6, Deus fala assim, ó, a palavra fala assim: depois desses acontecimentos, veio a Abraão numa visão
a palavra do Senhor dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, que me darás? Eu me vou sem filhos e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: teu herdeiro não será esse. Alguém que saiu de tuas entranhas será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: olhe para o céu e conta as estrelas, se fores capazes. E acrescentou: assim será a tua descendência. A promessa de Deus já tinha sido feita. Deus já tinha prometido uma descendência para Abraão. Mas Sara esqueceu. Sara esqueceu das promessas que Deus tinha feito para a vida deles. Qual que é a promessa que Deus já fez para a tua vida e que você esqueceu, deixou para trás? O que Deus já te falou? O que Deus já falou para você lá no teu íntimo, no teu coração? O que Deus já te falou através da palavra dele? O que Deus, por onde Deus já te conduziu? Se você olha para trás, para a tua vida, será que você não percebe que existe um Deus maravilhoso? Um Deus que cuida de você desde o princípio, desde o momento da sua concepção. Deus cuida de você desde lá, aquele momento. Não importa se o teu pai e a tua mãe tiveram amor ou não para te ter, para te conceber. Importa que Deus teve. E desde lá, ele te criou perfeitamente. E ele te ama desde lá. E ele conduz a tua vida desde lá. Mas quando a gente esquece das promessas de Deus, quando a gente esquece desse amor de Deus, desse Deus que é maravilhoso na nossa vida, a gente desvia os nossos caminhos. E a gente traz essa amargura. Sabe por quê? Se a gente anda mais um pouquinho para trás, se a gente vai lá em Gênesis 11, do 29 ao 30, olha que interessante. Abrão e Nacor tomaram ambas mulheres para si. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Arã, que era pai de Melca e de Jéssica. Sarai era estéril e não tinha filhos. Olha que interessante. Antes de fazer a promessa, Abrão já sabia que ela era estéril. Ela já sabia que ela era estéril. E isso não foi um empecilho para Deus agir. Abrão tinha a esposa dele, mas eles já não tinham filhos. Ela já era estéril. Mais para frente, Deus faz a promessa para eles, lá em Gênesis 15, que Deus faz para eles a promessa da descendência. Só que o problema é que muitas vezes Deus faz as promessas para nós, e às vezes essa promessa não vem nem no dia e nem na hora que a gente quer. E às vezes não vem conforme a gente quer. Isso não quer dizer que as promessas não vão se realizar. Isso quer dizer só que Deus ele tem o tempo dele e ele vai agir conforme a vontade dele, para o que é melhor para a salvação da nossa alma. Porque às vezes eu quero alguma coisa para agora. Às vezes eu quero alguma coisa e eu não sei se Deus quer aquilo para mim. Porque eu não sei se aquilo é bom para a minha alma. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. Nós não sabemos. Da nossa parte, tem que ter uma busca, um desejo, um caminhar. Eu tenho que dar passos. Tanto que Sara era estéril
E eles caminharam. Deus prometeu uma terra. Eles caminharam. Eles alcançaram a terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma descendência. E eles caminharam. Mas chegou um ponto onde Sara perdeu a fé. Porque na cabeça dela, nossa, Deus não olha mesmo por mim. Eu não sou amada por Deus. Deus, ele me rejeita. Deus, ele não me ama. Porque ele não me deu uma descendência. Ele me deixou com a vergonha da minha vida. Ela duvidou do amor de Deus. Ela duvidou da bondade de Deus. E me fala se essa não somos nós? Quantas vezes a gente duvida do amor de Deus, que Deus está junto, que Deus cuida, que Deus ama, que Deus é bom. A gente esquece das maravilhas que Deus já realizou na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço. A gente esquece. E é tão interessante que Sara, como ela não tinha filhos, existia a promessa, mas o filho não vinha, o que ela fez? Ela deu a Agar, que, é a escrava que era a escrava dela, e isso ela podia fazer, para que Abraão fizesse um filho em Agar. Agar, a irmã Denise, que é para quem se lembra, ela falou sobre Agar um tempo aí para trás, aqui no nosso grupo. Então, como Sara ela se esqueceu da promessa de Deus, ela dá ao marido sua escrava, para que ela tivesse um filho por meio dela. Mas isso não deu certo. Só trouxe sofrimento. Depois Deus agiu. Agiu na vida de Sara, agiu na vida de Agar, agiu na vida do filho de Agar. Mas aquela não era a promessa de Deus para Sara. E sabe o que acontece quando a gente esquece das promessas de Deus na nossa vida? Da ação de Deus na nossa vida? Nós damos o que Deus nos deu. Olha que forte. Sara recebeu a promessa do filho. Não estava vindo, o filho não veio no momento que ela quis. Ela deu o que Deus deu para ela deu para Agar. E isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente pega a graça que Deus dá para nós e a gente joga ela fora. E aí a gente cai na tristeza mesmo, na amargura, na reclamação, na murmuração. E pode ser que Deus demore mesmo, mas ele tem os planos. Deus, ele tem os propósitos dele. O que Deus quer te ensinar em cada situação da tua vida? O que Deus está te falando, Juliana, através do teu marido? O que Deus está te falando, Nayara, lá no teu serviço? O que Deus está te falando, Vanusa, na tua faculdade? O que Deus está te falando, Edilane, na situação que você está vivendo? O que Deus está falando para cada uma de nós nas situações que você vive? Deus ele fala sempre, 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 sempre. Todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu levanto. E tem vezes que Deus fala até nos sonhos. O que Deus está te falando nessa situação que você está vivendo? Nesse momento da sua vida? Nas dificuldades que você tem? O que Deus está te falando? Onde Deus está querendo te conduzir? Porque lá em Gênesis 21, olha que lindo. O Senhor visitou Sara como havia prometido e cumpriu o que havia dito. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus havia predito. No tempo que Deus havia predito.
Ao filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome Isaque, e ele circuncidou seu filho Isaque, com 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. E Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. Olha que lindo. No começo, Sara riu, debochada, amargurada, triste. E agora, Sara, ela sorri. Ela sorri, porque Deus realizou a promessa dele. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos, por ter lhe dado um filho em sua velhice? E o menino cresceu e foi desmamado. Ninguém acreditava que Sara poderia ter um filho na velhice. Abraão já tinha 100 anos. Sara provavelmente mais nova, mas no mínimo ela tinha uns 75 anos, mais ou menos. Ninguém, olhando a olhos nus, quem acreditaria que aquela mulher teria um filho e ainda amamentaria uma criança? Às vezes você não acredita. Às vezes você não acredita em você. Às vezes você olha para você ou para a situação que você vive e às vezes você pensa assim: impossível. Impossível me amar. Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do jeito que eu ando, eu não gosto do jeito que eu falo, eu não gosto do jeito que eu sou. Eu não gosto da minha história foi muito difícil, meu pai e minha mãe não foram muito bons comigo, ou aconteceu algum outro trauma durante a minha infância. Eu não gosto da minha história de vida, não gosto da minha história atual. É impossível eu amar isso. Mas hoje Deus te fala, e hoje Sara te convida. Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem vão sorrir comigo. Então hoje Deus te fala, eu te dou motivo para rir. E todos os que virem a mudança, a tua mudança, todos os que virem os milagres que vão acontecendo na tua vida, vão sorrir com você, vão ficar felizes com você. Mas hoje o meu primeiro convite para você, neste momento, para a gente rezar, ele tem a ver com a nossa humanidade, que é esse nos aceitar. É esse aceitar a minha condição, aceitar os meus limites, aceitar a minha história, me aceitar por inteira. E o segundo tem a ver com o poder de Deus. Quando eu creio no poder de Deus, o milagre se realiza. Quando eu creio no poder de Deus, Deus age profundamente. Quando eu creio no poder de Deus, as promessas elas vão se cumprir. Mas aí vai também de uma decisão profunda do nosso coração e de muita oração durante a nossa vida. Porque aqui a gente vem, a gente fala com vocês, a gente reza com vocês, mas o que mais vale é a oração que vocês fazem no dia a dia de vocês, da vida de vocês. Por que é isso que mais vale? Porque é ali no nosso dia a dia que Deus vai nos curando. É ali no nosso dia a dia que Deus vai nos mostrando as maravilhas dele. Aqui na reunião, a gente toma consciência. Porque na minha humanidade, quanto que eu, na minha humanidade, eu tenho buscado este poder de Deus? Tudo bem, a gente tem a nossa humanidade, não tem problema. A gente tem a nossa humanidade. Nem tudo a gente aceita, nem tudo a gente gosta. A gente tem dificuldades
com perdão, a gente tem dificuldades de aceitar a nossa realidade, de aceitar a nossa história. Nós temos mesmo. Mas o quanto nessa humanidade imperfeita, nós temos buscado esse poder de Deus, essa divindade de Deus, esse Deus que realiza maravilhas. O Deus, muitas vezes, que é o Deus do impossível. Quanto você tem buscado esse Deus? Quanto você tem deixado ele realizar os milagres que ele quer realizar? E às vezes ele quer realizar milagres grandes, às vezes ele quer realizar uma cura grande, mas o tempo todo ele realiza curas pequenas. Ele vai realizando cada dia, ele vai realizando um pouquinho mais. Cada dia ele vai trazendo para nós uma realidade mais bonita, mais profunda. E isso é muito importante. Vamos fechar os nossos olhos? Deixa eu ver se eu acho uma música aqui que eu quero, para colocar para a gente rezar. Sim, não acho. Mas vai colocando diante de Deus o teu coração, as tuas necessidades, as tuas dificuldades. Quer que você escute esta música e deixe ela entrar no teu coração. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu espaço interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para ele é algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem E essa música nos fala que nós temos valor. Quero que valorize. O Espírito Santo se move em você, no teu coração. Você tem valor diante dos olhos de Deus. Para Deus, você é a menina dos olhos dele. Clame agora sobre você, coloque a mão no teu coração e vai falando: Espírito Santo, venha sobre mim. Traga, Espírito Santo, a cura que eu preciso. Traga, Espírito Santo, a cura das minhas rejeições. Cura, Espírito Santo, a minha história, tudo que eu sofri na minha história, para que eu seja mais livre, para que eu entenda esse valor que eu tenho, que ele existe, eu só não consigo ver. Então, que o Senhor venha me curar, ó Espírito Santo. Cura, Espírito Santo, todo o meu ser. Cura a minha infância. Cura tudo que eu sofri na minha infância, na minha adolescência. Cura, Espírito Santo, o que eu tenho vivido agora. Cura toda a falta de perdão dentro de mim. Espírito Santo, eu preciso perdoar. Pensa agora, quais são as pessoas que você precisa perdoar? Peça que o Espírito Santo venha trazer esta graça. Espírito Santo, eu preciso me perdoar por tudo que eu já fiz. Fala para ele agora: Espírito Santo, me dá essa graça, que eu saiba me perdoar pelos meus erros, pelas minhas faltas. Espírito Santo, venha curar as marcas do meu casamento. Espírito Santo, venha curar as marcas, todas as marcas da minha história. Espírito Santo, que o Senhor venha agora me iluminar. Iluminar toda a minha vida. Que o Senhor lance luzes, Espírito Santo, na minha história, para que eu perceba as suas maravilhas, para que eu perceba que o Senhor cumpre as tuas promessas. Não me deixe cega, Espírito Santo. Não deixe que a cegueira tome conta de mim, ó Espírito Santo. Espírito Santo, não deixe que essa insatisfação, que essa tristeza continue tomando conta de mim. Cura minha tristeza, Espírito Santo. Cura minha amargura. Cura minha tristeza. Cura minha insatisfação, meu desânimo, Espírito Santo. Venha me trazer vida nova. Espírito Santo, renove os meus sentimentos, os meus pensamentos. Traga para mim os pensamentos e os sentimentos de Cristo. E agora eu te convido a um louvor
que você louve a Deus agora. Eu peço que agora você estenda as suas mãos no sentido daquele, como se você estivesse entregando para Deus o teu louvor e a tua gratidão. Pelo que você vai louvar a Deus hoje? Eu te convido a louvar a Deus até mesmo pelo problema que você está vivendo. Eu te convido a louvar a Deus até mesmo por aquilo que você não gosta em você e na tua história. Porque é em você e na tua história que Deus age. É em você e na tua história que Deus faz, que Deus realiza as maravilhas dele. É na tua realidade que Deus realiza, não na tua fantasia. Então, louva agora ao Senhor. Louva a Deus pelo teu corpo. Louva a Deus pela tua família. Louva a Deus pela tua história, que foi difícil. Mas Deus te trouxe até aqui. Deus não te abandonou, Ele não te largou no meio do caminho. Louva a Deus pela tua realidade atual. Ah, mas eu estou vivendo um problema tão difícil. Não tem problema, louva. Senhor, eu te louvo por este problema. Eu te louvo por estas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu te louvo porque eu sei que alguma coisa o Senhor está realizando através disso tudo. E a tua graça o Senhor vai me dar. O Senhor não falta com a tua graça. Por isso eu te louvo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço profundamente, porque o Senhor está aqui presente na minha vida. Porque o Senhor não me abandona. Mesmo que aconteçam coisas ruins na nossa vida. Isso não quer dizer que Deus não esteja nela. Isso não quer dizer que Deus não esteja cuidando de nós. Mas se a gente olhar para trás, quantas situações difíceis a gente já viveu e a gente não venceu, a gente não superou, nós não estamos aqui. Então louva ao Senhor de todo o coração pela tua vida. Ó Pai amado e querido, eu quero te louvar por cada uma destas tuas filhas. Quero te louvar, Senhor, pela história de cada uma delas. Porque se não fosse pela história que elas têm, elas não estariam aqui hoje. Te louvo, Senhor, por cada problema, por cada dificuldade. Porque o Senhor deu para elas a força que elas necessitam e necessitavam. Para superarem os problemas e as dificuldades. Para vencerem. Te louvo, Pai, porque o Senhor nunca abandona seus filhos. E o Senhor não abandonou essas tuas filhas. Te louvo, Pai, pela tua presença na vida delas. Te louvo, Pai, porque elas estão aqui, elas fazem parte deste grupo. Elas estão te buscando. Olha que coisa linda, Senhor. Mesmo diante de tantas dificuldades, problemas, pecados, fraquezas, elas estão aqui, Senhor, te buscando. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, Senhor, te louvo, Senhor, por cada uma, Senhor. E eu peço, Pai, agora, neste momento, que o Senhor derrame sobre elas mais uma vez a tua graça.
Que o Senhor venha tocar os seus corações, para que elas percebam esse amor tão grande que o Senhor tem por elas. E que esse amor agora, Pai, destrua dentro delas todo o mal, toda ação do mal, toda tentação, todo pecado. Porque só o teu amor, Pai, consegue fazer isso. Destrua, então, Senhor. Destrua toda dependência, destrua toda tristeza, destrua toda auto-rejeição, Senhor, eu te peço. Destrua toda a ação do maligno na vida delas. O Senhor é o dono, é o Senhor da vida delas. Na vida delas não tem espaço para o maligno. Então, que o Senhor venha agora destruir todo o mal. Afaste a tentação da vida delas. Afaste a tentação da auto-rejeição, da falta de amor próprio. Peço, Pai, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre elas. E que teu Espírito Santo faça uma revolução nos seus corações, nas suas mentes. Trazendo para elas o dom da alegria. A alegria de ser tua. A alegria de perceber esse amor tão grande, tão maravilhoso. Que o Senhor traga para elas agora, Senhor, esse dom, essa graça tão maravilhosa, que é a graça da alegria. Que elas sintam agora, Senhor, essa alegria, tomando posse de todo o seu ser. Que essa alegria agora, Senhor, transforme a história delas, que até então estava preto e branco. Que a tua alegria, Senhor, venha colorir a vida delas, a história delas. Que o Senhor venha, Espírito Santo, dar cor para os seus olhos. Dar vida para esses corpos que estão mortos, essas almas que muitas vezes estão mortas. Que o Senhor venha dar essa vida, essa alegria de um corpo ressuscitado na tua graça e no teu amor. Quero também agora consagrar cada uma de vocês ao Imaculado Coração de Maria. Maria, que é a nossa mãe, que cuida de nós. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Ela que viveu essa alegria plena, mesmo diante de tantos sofrimentos. Ela viu o filho dela morrer na cruz. Mas ela tinha aquela alegria de ser filha de Deus. Existia dentro dela uma paz que tomava conta do seu coração, mesmo diante de tantos sofrimentos. Eu coloco cada uma de vocês agora no colo de Maria, para que Maria acolha vocês em todos os seus sofrimentos e em todas as suas dificuldades. Que Maria acolha você em suas dores. Existe uma Nossa Senhora que é chamada de Nossa Senhora do Sorriso, é a Nossa Senhora que Santa Teresinha viu. Que ela agora abra um sorriso para você. Veja Nossa Senhora sorrindo para você. E que esse sorriso te encante e te contagie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora da Trindade, rogai por nós. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode parar a gravação dele. Aí.